A mídia o chamava de Bobby Baghdad. A tarefa de Mohammed al-Sharaf era convencer o povo iraquiano que a Operação Liberdade no Iraque não estava acontecendo. Seus esforços de explicar a coalizão das forças vitoriosas como ilusões foram considerados cômicas por muitos que observavam os acontecimentos. No dia 6 de abril, os exércitos dos Estados Unidos tomaram o aeroporto Saddam em Bagdá e o rebatizaram de Aeroporto Internacional Bagdá. Quando começaram os voos, sem qualquer oposição, o jornal Miami Herald divulgou a seguinte declaração do Sharaf: "Nós arrasamos as forças inimigas que estavam no aeroporto." No dia seguinte, após as tropas norte-americanas estarem praticamente no centro de Bagdá e terem invadido o Palácio Republicano de Saddam, o Washington Post divulgou outra declaração dele: "Não há presença de colunas americanas na cidade de Bagdá. Nós os cercamos e matamos a maioria deles." Está escrito: convosco Henry Feyerabend, apresentando Cristo como a resposta para os seus mais profundos anseios. Hoje apresentamos a primeira pregação do Evangelho. Bobby Baghdad não é o único a proferir mentiras e insultos com tanta veemência, mesmo após de ter sido derrotado. Um perigo muito maior que o perigo que Iraque representa para a liberdade está ameaçando nossa civilização. Mentiras bizarras e ridículas estão sendo insinuadas sobre as massas. Mas não tenha medo. O inimigo que enfrentamos já foi derrotado. Não precisamos acreditar em suas mentiras. Por que este planeta está constantemente em guerra? Por que há tantos fomentadores de guerra no mundo? O supremo fomentador de todas as guerras trabalha dia e noite, instigando a raça humana a lutar. Tudo começou, por incrível que pareça, no céu. Lemos no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O livro de Apocalipse aponta para o livro de Gênesis, o livro que conta o princípio de tudo. Aqui vemos este dragão chamado Diabo e Satanás, que fora expulso do céu, tentando nossos primeiros pais. Ele foi muito mais bem-sucedido do que jamais poderia ter sonhado. Foi um dia de vitória para ele. Seu plano dera certo. Seu engano tinha funcionado melhor do que ele esperava. Foi um dia de cruel triunfo. Após perder a batalha no céu, ele agora introduzia sua maldade no planeta recém-criado. Conseguira estampar na raça humana a sua própria imagem. Tinha conseguido promover a rebelião contra Deus. Com um sorriso maléfico, orgulhou-se de sua vitória. Mas seu triunfo durou pouco. Deus desce do céu e o confronta. A luta não é mais entre Satanás e a raça humana. Agora Deus o vence no próprio campo de batalha, onde ele alcançara sua vitória. Aqui, no livro do princípio, no terceiro capítulo de Gênesis, encontramos o primeiro sermão evangélico pregado na terra. O pregador é o próprio Jeová. A audiência consiste na raça humana inteira, que naquele momento era composta de apenas duas pessoas, Adão e Eva.
O príncipe das trevas recebia a mensagem. Suas hostes de anjos maus estavam ao seu lado, assim como estavam também os anjos do céu e os habitantes dos mundos não caídos. Quando foi pregado este sermão? Logo após o pecado ter entrado no mundo. Antes mesmo que qualquer anúncio de punição, antes da sentença, antes da mulher ser condenada a ter dores no parto e o homem a exaustivos trabalhos, antes da condenação do solo com a maldição de espinhos e ervas daninhos, antes do pronunciamento divino à raça humana, do pó vieste e ao pó voltarás. Antes da condenação veio uma breve mensagem de misericórdia. Aqui está o sermão em sua versão condensada, como é apresentado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Ela lhe ferirá a cabeça, e tu lhe pisarás o calcanhar. Essas palavras não foram ditas aos nossos primeiros pais. Foram dirigidas à serpente como punição pelo que tinha feito. Aqui temos a primeira promessa vinda do Supremo Defensor que será ferido, que sofrerá, mas ferirá o inimigo numa parte vital, ou seja, com um golpe mortal na cabeça. O tentador será punido e sua punição trará bênção à raça humana. Este sermão evangélico era a única coisa em que Adão e Eva podiam basear sua esperança, mas já bastava. Era como uma estrela solitária no céu para Abel, o filho de Adão e Eva. Ele olhava para esta estrela da promessa e encontrava nela uma mensagem dirigida a ele, uma mensagem que significava sacrifício. Pela fé, ele pegou um inocente cordeirinho, colocou-o no altar, e ali viu como a semente da serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher. Seu próprio irmão o odiou e matou. Ele tornou-se o primeiro mártir. O mesmo sermão do Evangelho foi a tocha que brilhou nos portões do Éden e iluminou todos os que creram. Os patriarcas e profetas do Velho Testamento regozijaram na misteriosa linguagem dessa promessa e descansaram sobre ela as suas esperanças. Morreram na fé. Neste verso bíblico encontramos todo o Evangelho. Nele encontramos o mistério da encarnação. Cristo é a semente da mulher. Ele não nasceu de forma comum. A profecia de Isaías disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Immanuel. Isaías 7,14. Em Gênesis 3,15, há uma profecia sobre o sofrimento de Cristo. Tu lhe ferirás o calcanhar. Nas entrelinhas dessas palavras, encontramos a história do sofrimento de Cristo de Belém até Calvário. A vida de Cristo foi escrita com sofrimento. Ele carregou nossas enfermidades e tristezas. Sua alma ficou profundamente triste até a morte. Seus inimigos cravaram suas mãos e pés. O inimigo feriu seu calcanhar, mas não sua cabeça. Ele morreu, mas foi por apenas um breve intervalo, durante o qual ele descansou no túmulo do jardim. Porém, ele triunfou sobre a morte, com cicatrizes, é claro. Mas estas cicatrizes ele apresentou às cortes de glória. O livro de Apocalipse o descreve como o cordeiro que foi morto, mas no poder de sua vida ele vive eternamente. Nosso texto faz uma profecia sobre o fim do mal. Este te ferirá a cabeça. Aqui vemos a destruição do poder de Satanás, a purificação do pecado, a destruição da morte pela ressurreição, a libertação dos cativos que ascenderão ao céu, a vitória da verdade na descida do Espírito Santo e a segunda vinda de Cristo em glória. E, finalmente, Satanás sendo jogado no lago de fogo.
Os primeiros ouvintes desse sermão podem não ter compreendido toda a profundidade desse memorável discurso, mas entenderam que não seriam destruídos naquele momento. Deus dissera, no dia que dela comerdes, certamente morrereis, Gênesis 2:17. Mas através da promessa do sacrifício de Cristo, houve um adiamento da pena. Era preciso que Eva vivesse para que dela surgisse uma semente. O casal percebeu que haveria uma vitória final, e isso os confortou em suas labutas e provações. Nesse texto encontramos também uma declaração de guerra. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Até então não houvera muita inimizade entre eles. Tinham sido amigáveis até demais. Tinham tido um ótimo diálogo. Não houvera falta de comunicação. Eva ouviu os argumentos da serpente e se convenceu de que ali estava uma boa amiga. Ficou tão convencida que seguiu seu conselho. Deu mais crédito às suas palavras que palavras de Deus. Ela acreditou em mentiras ditas sobre o Criador apenas porque a serpente as insinuou. Começou a discussão. A amizade de pecadores não dura muito tempo. Mas isso foi só o começo. Satanás tinha contado com a amizade dos descendentes de Eva, mas não demorou muito até que descobrisse que não podia contar com todos eles. Deus levantaria uma nação que faria guerra contra ele. Ela quebraria o concerto com o mal e estabeleceria um reino rival para fazer oposição à tirania de Satanás. Ele levantaria um povo que seria inimigo de Satanás e conquistaria o mal. Os filhos da promessa, a semente espiritual, odiariam a serpente. Cristo não pode nos salvar completamente e levar-nos para um paraíso perfeito sem destruir o mal. Por isso ele nasceu nessa terra e para este propósito viveu, morreu, ressuscitou, voltou ao céu e virá outra vez. Ele então buscará o pecado em todos os cantos onde possa estar escondido e o destruirá por completo. A inimizade entre Cristo e Satanás foi demonstrada assim que Jesus nasceu neste mundo. Satanás entrou no coração de Herodes e o convenceu a matar todos os meninos de Belém. Tão logo quando Jesus foi batizado e começou o seu ministério público, Satanás foi ao seu encontro e o tentou 3 vezes. Nosso inigualável defensor expulsou o inimigo e foi vitorioso. Mas a inimizade continuou. O inimigo perseguiu Jesus através de todo o seu ministério. Jesus expulsou demônios. Falou a um espírito imundo, eu te ordeno, sai deste jovem. Marcos 9:25. Legiões de demônios saíram de diante dele e refugiaram-se numa manada de porcos para escapar ao temor de sua presença. Quando Satanás ouviu o evangelho sendo pregado pelo próprio Deus, ele tremeu. Todo sermão evangélico o faz tremer. Ele está tremendo agora. Cada pessoa convertida é uma pedra retirada do seu poderoso castelo. E ele sabe disso. É por isso que está rugindo como leão. Ele sabe que tem pouco tempo. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, lemos: Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O apóstolo Pedro nos alerta para o perigo que Satanás representa para nós. Lemos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O dragão odeia a semente da mulher. O livro de Apocalipse indica que ele tem um ressentimento especial contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus.
Lemos em Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se você guarda os mandamentos de Deus, está declarando guerra contra ele. Ele combate as coisas que identificam as pessoas que fazem parte da semente da mulher. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Sua sentença já foi declarada. Ele é um inimigo vencido. Jesus declarou: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Lucas 10, 18. A intenção de Satanás era tornar a raça humana cativa de seu poder. Mas Cristo nos livrou e algum dia em breve vai purificar a terra e apagar os pegajosos trilhos deixados pela serpente. Algum dia, muito em breve, todo joelho se desdobrará, reconhecendo a vitória de Cristo, e toda língua o confessará. Romanos 4, 11. Os planos de Satanás foram arruinados. Ele achou que o mundo seria a arena de sua vitória sobre Cristo, mas em vez disso, tornou-se o grande teatro do universo, demonstrando o amor de Deus no Calvário. Em nenhum outro lugar do universo houve tal demonstração do amor de Deus. Foi nessa terra que o sangue de Cristo foi vertido, revelando seu incomparável amor. Satanás presumiu que tivera sucesso em seu objetivo de destruir a criação de Deus. Com uma risada sarcástica disse: consegui envenenar o homem, a criatura preferida de Deus, e ele retornará ao pó de onde foi tirado, que apodrece na tumba. Mas Satanás calculou mal o poder do amor. A morte não é capaz de segurar sequer um osso, ou mesmo um pedaço de osso, pois ao final a trombeta soará e ao som da voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão e todo o universo cantará: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Quão presunçoso Satanás deve ter ficado quando arrastou Jó para a pior condição que pode ter um ser humano, tirando-lhe tudo que tinha e cobrindo-o de feridas. O que Jó disse de seu Deus ao passar por este vale de sombra e de morte? Ainda que me mate, nele confiarei. Jó 13, 15. O pobre e aflito patriarca, sentado num monte de lixo e coberto de feridas, enfrenta o príncipe das trevas, mas não está com medo. Ele o enfrenta e dá-lhe um forte golpe da cabeça. Seu calcanhar está ferido, mas através de Cristo ele fere a cabeça da serpente e alcança uma completa e perfeita vitória. E não apenas Jó, mas uma multidão de santos sofreu as injúrias dos ataques desse inimigo. E todos eles estarão diante do trono de Deus sem mácula ou mancha. Uma recente edição do New York Times conta que vários milhares de soldados norte-americanos no Iraque foram feridos por granadas e bombas de fabricação caseira que, ao explodir, espalham um grande número de estilhaços. Coletes e capacetes à prova de balas protegem os órgãos vitais, mas graves ferimentos no rosto, bem como nos braços e pernas, tornaram-se uma marca dessa guerra. O Dr. Jeffrey Poffenbarger, neurocirurgião do Exército, tratou inúmeros soldados feridos. O sargento Jeremy Fieldbush foi um desses pacientes. O soldado de 24 anos estava no Iraque há apenas 2 meses e voltou para casa cego. Um pequeno pedaço de metal mudou sua vida. Há uma pequena região entre o lugar onde acaba o capacete e começa o uniforme dos soldados, cujo material serve como armadura, disse Poffenbarger.
E estamos recebendo muitos soldados que foram feridos exatamente nessa região, ou seja, bem no rosto. Não há área de vulnerabilidade no exército de Deus. Quando colocamos toda a armadura, nosso ser fica fora do alcance das setas do inimigo. Nessa guerra não há lado neutro. Graças a Deus já sabemos qual será o resultado final. Lá no livro de Gênesis, no princípio de tudo, a primeira pregação do Evangelho definiu a estratégia e garantiu a vitória para todos os que estiveram do lado de Deus. De que lado está você? Oremos a Deus. Nosso querido Pai Celestial, num mundo de conflito e violência, todos nós precisamos de uma âncora. Abençoe cada telespectador hoje, que todos possam confiar em nosso Mestre. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.